A folha que cura 12 doenças. E você tem no seu quintal, mas ignora. Imagine acordar todos os dias com dor nas pernas, nos joelhos, sentindo que o corpo está mais fraco a cada semana. Levantar da cama exige esforço. O café da manhã já começa com uma cartela de comprimidos. O estômago reclama, a cabeça parece pesada. E lá se vão mais 1, 2, 3 remédios no almoço e à noite. Essa é a rotina de milhões de brasileiros com mais de 60 anos. Uma rotina de sobrevivência, não de vida. Mas e se eu te dissesse que muitos desses sintomas que você considera normais da idade não deveriam estar acontecendo? E pior, que grande parte das dores, inflamações e doenças que você enfrenta poderiam ser evitadas ou aliviadas com algo simples, natural e acessível? Algo que inclusive pode estar crescendo no seu quintal neste exato momento. Pouca gente fala sobre isso. Pouca gente presta atenção. Mas há uma folha poderosa, amplamente estudada, usada há gerações pelas famílias do interior e que a medicina natural já reconhece como uma aliada no combate a dezenas de doenças. Enquanto a maioria corre atrás de medicamentos caros e soluções artificiais, essa planta está sendo ignorada, esquecida, deixada de lado. Essa mesma planta tem o potencial de fortalecer seu sistema imunológico, aliviar dores, melhorar a digestão, controlar a pressão e muito mais. Não estamos falando de fórmulas milagrosas ou promessas falsas. Estamos falando de ciência, tradição e resultado. E o mais impressionante, ela combate até 12 doenças diferentes, sem agredir seu corpo e sem causar os efeitos colaterais comuns dos remédios de farmácia. Ela se chama Ora Pro Nobis. Pode ser que você já tenha ouvido esse nome. Talvez sua avó já tenha mencionado. Talvez você até tenha visto essa planta em cercas, quintais ou jardins, mas ignorou. A verdade é que muita gente despreza o que é simples. Esquece que Deus coloca as soluções mais poderosas nos lugares mais discretos. Como diz a palavra no livro de Provérbios, a sabedoria clama nas ruas, mas poucos a ouvem. Da mesma forma, a cura pode estar ao seu redor, mas o mundo moderno ensurdeceu os ouvidos para a natureza. Antes de continuar, escreva aqui nos comentários de qual cidade você está falando. E se a sua saúde é prioridade, escreva nos comentários agora: eu escolho viver com saúde. Este vídeo pode ser o primeiro passo para a sua transformação. E se você realmente se importa com o seu bem-estar, vai querer ouvir até o fim. Porque nos próximos minutos, eu vou te mostrar como essa planta quase esquecida pode se tornar sua maior aliada contra doenças crônicas. E para começar essa jornada, eu preciso te contar o que os mais velhos sabiam, mas que os mais jovens esqueceram. A folha que os mais velhos usavam e os mais jovens esqueceram. Era comum nas casas mais antigas ver cercas vivas cobertas de folhas verdes com espinhos discretos. As avós colhiam com cuidado, cozinhavam junto ao feijão ou usavam para fazer um caldo rico, forte e nutritivo. Ninguém discutia, ninguém questionava. Era parte da cultura, do instinto de cuidado passado de geração em geração. Ora Pro Nobis era a presença certa na roça, no quintal, nas rezas. Usada com sabedoria, tratava o que o médico muitas vezes não resolvia. Mas o tempo passou, a pressa chegou, e as prateleiras começaram a substituir os quintais. O que era cultivado com as mãos passou a ser comprado em cápsulas. A sabedoria dos mais velhos, antes ouvida com respeito, virou superstição para os apressados. Muitos olharam para essa folha e pensaram: isso é mato, e deixaram de lado uma das maiores riquezas naturais do Brasil. Foi por isso que atendi Dona Célia, 73 anos, sentindo-se derrotada pelo próprio corpo. Dores no joelho, prisão de ventre frequente, noites mal dormidas. Ela havia perdido o ânimo. Contou que estava tomando 3 remédios diferentes só para conseguir caminhar sem arrastar as pernas. Tinha abandonado o jardim, parado de cuidar das flores e se isolado na própria casa. O que me chamou a atenção foi quando ela disse que a dor estava se tornando parte da vida.
Isso me doeu. Quando a dor deixa de ser um incômodo e passa a ser rotina, o corpo está pedindo socorro em silêncio. Durante a conversa, perguntei sobre a alimentação dela, e foi aí que ela mencionou algo curioso. Tinha um pé de Ora Pro Nobis lá no fundo do quintal. Minha mãe usava sempre, mas eu nem lembro mais o gosto. Aquilo acendeu uma luz. Expliquei como a planta poderia ajudá-la, de forma simples, sem substituir o que era necessário, mas somando força à recuperação. Orientei o uso certo, com segurança, dentro do que seu organismo podia aceitar, e ali começou a mudança, pequena, silenciosa, mas poderosa, como a própria planta, sem holofotes, sem propaganda, apenas a natureza fazendo o que sempre fez, trabalhar em silêncio. O corpo da Dona Célia respondeu. O intestino funcionou melhor, as dores diminuíram e, o mais importante, ela recuperou a vontade de cuidar das flores. Voltou a caminhar pelo quintal. E disse algo que guardei com carinho. Eu não sabia que a resposta estava o tempo todo ali, crescendo entre os espinhos. A folha que os mais velhos respeitavam e os mais jovens esqueceram tem mais poder do que muita gente imagina. E agora você vai entender por quê. Porque o que ela faz dentro do corpo é digno de atenção. E quando você souber o que ela pode combater, vai pensar 2 vezes antes de ignorar esse presente da natureza. 12 doenças que essa folha ajuda a combater de forma natural. A verdade é que poucas plantas reúnem tantos benefícios em um só lugar como a Ora Pro Nobis, e quando se entende o que ela é capaz de fazer, fica claro por que nossos antepassados a tratavam com tanto respeito. Essa folha é uma arma silenciosa contra o avanço das doenças crônicas que mais afetam quem já passou dos 50. Ela ajuda, por exemplo, a controlar a pressão arterial. Seus compostos naturais favorecem o relaxamento dos vasos sanguíneos, o que melhora a circulação e reduz os picos de pressão. É um suporte precioso para quem vive dependente de medicamentos para manter os níveis sob controle. No caso da diabetes tipo 2, a presença de fibras solúveis na planta ajuda a reduzir a velocidade com que o açúcar entra na corrente sanguínea. Isso ajuda o organismo a lidar melhor com os picos de glicose. Uma simples folha, com impacto direto em um dos maiores males da modernidade. Quando se trata de colesterol alto, seus antioxidantes naturais protegem as paredes dos vasos, dificultando o acúmulo de gordura. Isso significa menos risco de entupimento das artérias, menos chance de um infarto, menos medo de um AVC. Para quem sofre com dores nas articulações, como artrite ou artrose, o efeito anti-inflamatório natural é um alívio. Os compostos presentes na folha atuam diretamente na inflamação, sem agredir o estômago como tantos remédios convencionais. Ela também é rica em fibras que auxiliam na prisão de ventre. Não há saúde quando o intestino não funciona. A folha ajuda o corpo a eliminar o que precisa ser eliminado. Ajuda o fígado, o estômago e os rins a trabalharem em harmonia. Outro benefício importante está na imunidade. Os nutrientes presentes na Ora Pro Nobis fortalecem as defesas naturais do corpo, ajudando a evitar infecções, gripes recorrentes, inflamações crônicas. É como se ela ajudasse o corpo a se blindar, por dentro. A ação cicatrizante também é notável. Pessoas com feridas que não fecham, escaras, problemas de circulação, podem se beneficiar do consumo regular da folha. Ela acelera a regeneração celular de forma inteligente. Dores musculares, cansaço extremo, falta de disposição. Essas queixas também são comuns e muitas vezes ignoradas. Mas quando o corpo recebe os nutrientes certos, a energia volta. E não é energia artificial. É força de verdade. Pessoas com problemas gástricos, como gastrite ou refluxo, encontram alívio com o uso adequado da planta. Seu efeito calmante sobre o sistema digestivo é suave e constante. E em casos de doenças degenerativas, o consumo regular da Ora Pro Nobis funciona como apoio ao corpo que já está em sofrimento,
ajudando a retardar os processos de desgaste, a manter o equilíbrio interno, a preservar o que ainda está saudável. Não há promessas milagrosas, mas há algo que não pode ser ignorado: a constância dos resultados. Dona Célia não foi a única. Muitos que começaram a incluir essa folha no dia a dia relataram melhora real. O corpo responde quando é respeitado. E a natureza tem sua linguagem. Quando ouvida, ela cuida. E o mais impressionante é que tudo isso pode ser conquistado com uma única decisão: voltar a olhar para o que vem da terra. Simples assim. Como a ciência explica os milagres da natureza. Por trás de tantos benefícios está uma composição nutritiva que surpreende até mesmo quem estuda a fundo as plantas medicinais. A Ora Pronobis carrega em suas folhas um conjunto raro de proteínas vegetais, vitaminas, minerais e compostos bioativos que agem de maneira direta nas funções vitais do corpo. Ela é especialmente rica em aminoácidos essenciais, aqueles que o corpo não consegue produzir sozinho e que são fundamentais para a construção dos tecidos. Isso inclui músculos, pele, articulações e até os hormônios. Não é exagero dizer que ela nutre o corpo de dentro para fora. Além disso, a presença elevada de fibras solúveis melhora a digestão e regula o intestino, como já vimos. Mas o mais curioso é a maneira como ela interage com o processo inflamatório. Seus flavonoides e alcaloides atuam como reguladores naturais da inflamação. Eles não apenas aliviam o sintoma, mas ajudam o corpo a entender que o processo precisa ser encerrado. É como se a folha orientasse o organismo a se acalmar. Os antioxidantes presentes na Ora Pronobis também cumprem um papel essencial. Eles combatem os radicais livres, que são moléculas instáveis que atacam as células saudáveis. Quando isso acontece com frequência, o corpo envelhece mais rápido, adoece com mais facilidade e perde energia vital. Ao neutralizar esse processo, essa planta atua como uma proteção contra o envelhecimento precoce. Ela também entrega minerais como cálcio, ferro e magnésio em quantidades equilibradas. O cálcio fortalece os ossos, o ferro ajuda a combater a anemia e o magnésio regula os batimentos do coração, o funcionamento do cérebro e até o humor. Uma combinação que o corpo reconhece, absorve e aproveita com eficiência. É por isso que universidades brasileiras, como a de Viçosa e a de Minas Gerais, vêm estudando a planta com cada vez mais interesse. Os resultados mostram aquilo que os mais velhos sempre souberam, mas que agora a ciência comprova. A Ora Pronobis não é qualquer folha. É uma fonte legítima de saúde. Seu efeito pode ser lento, mas é profundo. Não mascara sintomas, trabalha em silêncio, reconstruindo aos poucos os desequilíbrios do corpo. Ela não substitui a medicina, mas complementa com sabedoria. E quem entende isso passa a cuidar da saúde com mais autonomia, mais consciência, mais resultado. Como diz a palavra no livro de Eclesiastes, para cada doença há uma erva sobre a terra. Algumas crescem em lugares distantes. Outras, como esta, estão mais perto do que você imagina. Basta ter olhos para ver, porque o que cura nem sempre vem em potes coloridos, mas em folhas verdes que carregam vida. Como usar a Ora Pronobis de forma correta e segura. O segredo está na simplicidade. Essa planta, apesar de poderosa, não exige fórmulas complicadas. Pode ser preparada de formas acessíveis, respeitando apenas o bom senso e o cuidado com o corpo. A maneira mais comum é o chá feito com as folhas frescas. 3 folhas bem lavadas, colocadas em infusão em água quente por 5 a 7 minutos, são suficientes para extrair os princípios ativos. O ideal é tomar ainda morno, de preferência em jejum, por 5 dias consecutivos, com 2 dias de pausa na semana seguinte. Outra forma de consumo é refogada, como se fosse couve. Ela solta um caldo espesso, rico em nutrientes, e combina bem com pratos simples do dia a dia. Há quem prepare junto com o feijão ou até use no recheio de tortas e bolinhos caseiros. Isso permite que o organismo absorva seus benefícios de maneira equilibrada, sem causar sobrecarga.
Para quem tem dificuldade de digerir alimentos crus ou tem o estômago mais sensível, a melhor forma é cozida. E é importante lembrar que, como todo alimento funcional, ela age com constância. Não é no primeiro dia que se sente o resultado, mas com o uso regular e consciente. Em algumas regiões, também é comum o preparo do suco verde com ora pro nobis, limão, maçã e um pouco de gengibre. Nessa forma, os efeitos digestivos e anti-inflamatórios se potencializam. Porém, o uso em jejum deve sempre ser moderado. O ideal é testar pequenas quantidades e observar como o corpo responde. Para quem cultiva em casa, o cuidado com o solo é essencial. Prefira ambientes sem contaminação por agrotóxicos ou lixo orgânico. A planta cresce com facilidade. É resistente e se adapta bem a vasos, canteiros e cercas. Mesmo sendo segura, algumas pessoas devem observar com atenção. Gestantes, lactantes e pessoas que utilizam anticoagulantes devem buscar orientação antes de iniciar o consumo regular. A natureza é poderosa, mas deve ser respeitada. Excesso, mesmo do que é bom, pode ser prejudicial. Usar a ora pro nobis é, acima de tudo, um ato de reconexão. É olhar para o quintal com olhos diferentes. É perceber que há inteligência nas plantas e que o corpo entende quando é tratado com aquilo que vem da terra. Uma folha, quando usada com consciência, pode valer mais do que uma prateleira cheia. E quando se aprende a preparar, a consumir e a observar os sinais do corpo, a saúde deixa de ser um mistério e passa a ser uma escolha. Uma escolha diária, simples e poderosa. A sabedoria está nos quintais e não nas prateleiras. Dona Célia voltou ao consultório 45 dias depois. Caminhava com mais leveza, os olhos mais vivos e no rosto, um sorriso que não via há tempos. Sentou-se na cadeira com calma e me disse, quase num sussurro, que havia voltado a cuidar das plantas. Não eram apenas as dores que haviam melhorado, mas a disposição para viver, o prazer nas pequenas tarefas, o ânimo de quem reencontra um caminho. Ela me contou que começou a colher as folhas com mais atenção, que lembrava da mãe cozinhando aquela mesma planta e que agora entendia o porquê. Disse que sentia o corpo reagindo diferente. As noites estavam menos inquietas, os remédios para a dor ficaram no armário por mais tempo e a digestão parecia mais leve. Mas o que mais me chamou a atenção foi quando ela falou que sentia o corpo em paz. O que a ora pro nobis fez no corpo dela foi o mesmo que fazem muitos outros. Não apenas trata sintomas, mas desperta no organismo a capacidade de cuidar de si mesmo. E isso não tem preço. Quando o corpo encontra equilíbrio, tudo melhora. O sono vem mais fácil, o humor estabiliza, as dores perdem força e até o pensamento fica mais claro. Não é apenas sobre uma folha, é sobre resgatar um modo de viver que foi deixado para trás. O quintal, o fogão simples, a colheita com as mãos, o tempo de observar o que se planta. Essa sabedoria não vem dos livros, vem da vida. E a natureza, com sua linguagem silenciosa, continua oferecendo aquilo que o corpo precisa. A verdade é que a cura não mora nas promessas apressadas das embalagens brilhantes. Ela está nas escolhas diárias, no alimento limpo, no que se planta com intenção. O que os antigos sabiam não era mágica, era experiência, era cuidado, era ouvir o corpo com atenção. Como dizia Sócrates, a sabedoria começa na admiração. E quando você admira o que nasce do solo, começa a entender que viver bem não é uma questão de sorte, mas de decisão. Decisão de plantar, colher, preparar. Decisão de voltar os olhos para o que sempre esteve ali, silencioso, mas fiel. Os quintais não são apenas pedaços de terra. São cofres esquecidos, cheios de segredos. E a ora pro nobis é um deles. Um presente que muitos ignoraram, mas que agora, aos poucos, volta a florescer. Porque quando o corpo pede socorro, é lá que a natureza responde. Sem alarde, sem pressa, mas com verdade. Você quer mais receitas naturais que protegem seu corpo? A natureza continua oferecendo respostas,
mesmo quando a maioria prefere o barulho das soluções rápidas. E se você chegou até aqui, é porque está buscando mais do que alívio passageiro. Está buscando direção, clareza e, acima de tudo, autonomia para cuidar da sua saúde com consciência. Mas saber por onde começar pode ser confuso. Muita informação, pouca orientação prática. É por isso que criamos algo especial para quem entende o valor da prevenção. Um material feito com carinho, baseado em experiências reais, estudos sólidos e anos de cuidado com pessoas que, assim como você, querem viver mais e melhor. Se você quer receitas práticas que fortalecem o sistema imunológico, melhoram a digestão, ajudam a controlar o colesterol e devolvem ao corpo o que ele precisa para funcionar com equilíbrio, então o nosso guia de receitas para não ficar doente é para você. Esse guia foi feito para quem não quer mais depender apenas de comprimidos, mas também não quer perder tempo com promessas vazias. Lá dentro, você vai encontrar combinações simples de alimentos, chás, preparos naturais e orientações que cabem no seu dia a dia. São receitas para quem valoriza a saúde como um bem precioso, um presente de Deus. O link para acessar está aqui embaixo, na descrição e também no primeiro comentário fixado. Não é uma venda, é um caminho. Um passo a mais para quem está pronto para cuidar de si com sabedoria. E agora me diga, você já conhecia a Ora Pro Nobis? Já usou essa planta na sua casa? Escreve aqui nos comentários, compartilhe a sua experiência. E se ainda não conhecia, comenta de qual cidade você está falando. A sua saúde é o bem mais valioso que você tem. Proteja com inteligência, valorize com atitude. E lembre-se, a cura não vem só de fora. Ela começa quando você decide olhar com mais respeito para dentro. Porque quem cuida da terra colhe saúde. Quem ouve a natureza vive melhor. E quem planta com fé colhe com paz.